Bom, obrigada, Damon. Bem interessante essa revisão que o Damon propõe daquilo que é a base do design, né? A forma e a função. No primeiro momento, mostrando essa mudança, né? O que o museu hoje é, na sua forma e na sua função. Quer dizer, ele assume, o museu de design assume, né, o compromisso de mostrar isso em si, na sua forma. Então, a gente viu na arquitetura dos museus isso expresso, e essa onda de novos museus surgindo, né, querendo mostrar, sendo o design em si, e o que se contém, né, o que tem dentro do museu e o que é mostrado nessa proposta de contar uma história. Né, não simplesmente de mostrar os produtos, mas de a função, a mudança da função, né, de conter ali toda a história do processo, de como aquilo chegou até ali. Então, muito interessante essa. E aí, ao final, essa provocação, que também bastante interessante, no mesmo sentido, da mudança da função do design. Né? Que até esse momento, ou essa proposta de revisão da função do design. Que design que é esse para o futuro, com todas essas questões que foram colocadas. Né? A questão da tecnologia, das possibilidades todas que a gente, e das necessidades que a gente tem para o futuro. Então, a gente vai, da mesma forma, né, refletir sobre forma e função do design em si. Bom, eu vou passar para as perguntas. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Pergunta para o Damon. Qual é a relação entre o Museu de Design, o Design Council, o Festival de Design e outras instituições e iniciativas em Londres? Há uma articulação entre elas? Bom, a expectativa é que nós todos, evidentemente, convivamos bem, e realmente nós temos ali uma coletânea de uma série de grupos que trabalham lado a lado entre si. O museu, o trabalho do museu, o foco do museu, na realidade, não é de evitar a destruição da indústria lá da Inglaterra, que talvez seja o trabalho do Conselho do Design, que é um trabalho que eu até nem quero ter para mim, mas eu acho que o nosso papel, na realidade, é encarar o público mesmo. Nós temos pouquíssimo dinheiro do governo, coisa de 10% do nosso orçamento vem do Estado, e esse orçamento tem caído muito, que de certa forma é até saudável, porque nós temos uma relação direta com o nosso público. Portanto, se as pessoas não frequentarem o museu, nós iremos à falência por conta disso. Para o Damon, como lidar com a identidade em processos de criação colaborativos em diversos países e contextos? Olha, eu fiquei muito tocado ao descobrir que o Bentley, que é um carro que supostamente é o carro mais britânico, o carro de luxo mais britânico de todos, evidentemente que hoje é uma empresa que é controlada de propriedade de um fabricante alemão e que foi inclusive modificado por um brasileiro cujo trabalho anterior tinha sido trabalhando também pela Skoda, que é uma empresa tcheca cujo proprietário é Volkswagen. Eu acho que identidade talvez seja um dos exemplos mais claros de como que o design às vezes é utilizado como uma sorte de alquimia, digamos assim, utilizado para criar a impressão em torno de algo para que um objeto seja associado a toda uma série de valores. E o designer tem que ter muita habilidade na interpretação desses sinais. Às vezes, eu nem sempre entendi por que cor de rosa tenha sido associado a produto para mulher, né? E também, enfim, cantos mais suaves ou mais sutis ao invés de cantos mais agudos. Então, quando você projeta um carro, por exemplo, teve uma época em que era um processo onde era um processo considerado como coisa comum, ordinária, e hoje em dia é como se fosse aquela história de você ter que transmitir as características, digamos, do pai, que seria o fabricante do carro, né? O carro, as características sendo transmitidas através do formato seus faróis, etc., o formato das portas também. Marie, qual a função
do estranhamento e do encantamento nesse novo design para o novo mundo? Bom, o estranho, o fantástico e o estranho é um gênero à parte, um gênero literário à parte, que ainda é diferente da magia também, mas tanto o fantástico quanto a magia, como a poesia, são coisas que os criativos podem acrescentar e introduzir. A gente falava de interpretação de signos. Todo objeto é um signo. A cor do objeto, sua forma, o código que ele tem se refere a algo que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, é verdade que falamos no âmbito dessa exposição, falamos da ciência ficção, do estranho, do fantástico. Sim, eles também são valores ou sensações que podem ser codificadas pelo objeto. Se a gente retoma o objeto desse tamborete com essas excrescências um pouco, que era como um cogumelo atômico ou um champignon na revistinha do Tantan, na revistinha belga do Tantan. Então, tem um fantástico que é codificado na própria forma do objeto. Para ambos. Como fazer com que o poder público perceba a necessidade de investir em design? Je peux avoir la traduction, s'il vous plaît? Traduction, encore une fois? Or in English? In English? She's changing. Yes, if you can. Eu acredito que existe toda uma comunicação na maioria das economias de que o design seja algo realmente de relevância para o seu futuro. Eu mesmo recebo uma série de delegações lá no nosso Museu do Design, delegações vindas da China, vindas também de Taiwan, vindas da Rússia, também da Malásia, todos eles interessados em tentar estabelecer não necessariamente um museu de design, mas sim algum tipo de atividade de promoção do design, alguma maneira através da qual, alguma forma, alguma iniciativa através da qual as suas economias possam sofrer esta abordagem com essa orientação. Mas a minha preocupação, contudo, é que muitas vezes esse tipo de iniciativa é aquela coisa, sabe, da caixa vazia com o escrito design, ela sem muito sentido com relação ao que é realmente colocado dentro daquela caixa. Então, para convencer o poder público e as autoridades, o museu é efetivamente um lugar, é uma cena onde se pode mostrar os objetos, ele tem um papel de mostrar a todos os designers coisas exemplares. Então, eu penso que é uma seleção operada para mostrar os elementos que são realmente importantes na história do design. E para convencer as autoridades da importância do design hoje, a importância de integrar o design e o processo de design na indústria, por exemplo, existe na Bélgica uma série de associações que são malhas econômicas que favorecem a relação entre o jovem designer que sai da escola e a empresa. E essas associações são financiadas pelo Ministério da Economia na Bélgica, que tem um papel nesse processo. E para poder convencê-los, comunicar junto ao governo, o museu tem duas possibilidades, que é a exposição e a segunda, a publicação. Através de publicações, a gente estabelece e coloca algumas coisas também que ajudam. O senhor comentou que o museu vislumbra não o design do passado, mas para onde o design está indo. Na sua opinião, para onde o design está indo? Eu espero que alguns dos pontos que eu mencionei mais para o final da minha apresentação tenham dado pelo menos uma ideia ou duas com relação a essa questão. Identidade
é uma coisa que eu acho que realmente tem uma relação profunda com o design, tecnologia também, né? E para onde que nós estamos caminhando, levando tecnologia em consideração. Eu imagino que, para responder essa pergunta de para onde está caminhando o design, você tem que decidir se você, em primeiro lugar, é pessimista ou otimista. Se você for um pessimista, eu imagino que você talvez pense que os seres humanos, fundamentalmente, são uma espécie de viciados e que nós iremos continuar a consumir até que nosso planeta tenha se esgotado completamente. E é interessante também que quando você pensa, né, na crise que nós tivemos em 2008, uma das primeiras medidas que a maioria dos países europeus e também os governos norte-americanos tomaram foi exatamente dar créditos tributários para que as pessoas pudessem jogar fora os seus carros velhos e comprar carros novos, ou seja, não é realmente um ponto de vista dos mais encorajadores. Agora, o ponto de vista otimista, creio eu, é aquele de que nós iremos utilizar as nossas capacidades, bem como nossos incríveis recursos, em termos humanos, evidentemente, para identificarmos formas de conseguirmos reverter essa catástrofe. E eu suponho também que a questão que eu colocaria com relação ao real significado de uma empresa inteligente, que é exatamente na desconcretização de muitos dos objetos, que poderia até indicar o caminho que a alta tecnologia teria a nos oferecer como saída para esse desastre. Pergunta também para dizer que o papel do designer neste novo mundo hoje, e também para onde vai o design, o design tem um papel fundamental num mundo em plena mutação, mudança climática, deslocamento da população depois de catástrofes naturais e guerras, etc. São novos desafios e eu penso que a gente vê poucos designers que assume esses problemas e propõe soluções. O design não é só alguém que faz um belo objeto, um belo abajur. O papel é também de encontrar soluções para um mundo do qual a gente tem realmente necessidade. Para ambos. Vocês organizam atividades que transcendem as paredes de suas instituições? Qual a relação com o entorno? A pergunta é bastante complexa essa, sem que você nos diga especificamente com o que nos cercam, quem que nos cercam geograficamente, ou você diz em relação às outras instituições que desenvolvem atividades semelhantes. Eu digo o seguinte, para nós é muito importante sempre nos estarmos abertos para uma audiência a mais variada. Nós temos 200 mil visitantes anualmente em nosso museu e a gente que varia de estudantes, né, bem como também passando por profissionais, bem como turistas, e nós precisamos, evidentemente, estar em contato com todos esses públicos de uma maneira respeitosa, evidentemente, de uma maneira através da qual nós estabelecemos uma comunicação adequada com eles. Ou seja, nós temos que ter autoridade o suficiente para convencermos as pessoas que são profissionais da área de que nós estamos realmente expondo algo de valor, e também nós temos que, ao mesmo tempo, transmitir mensagens para pessoas que nem sabem quem é Philip Stark. Je viens d'entendre la fin de la traduction. Bom, enquanto pessoa que trabalha no museu, a gente também é sempre convidada a participar de júris de final de ano, e isso nos coloca em contato com a jovem criação e com as escolas e universidades de design. São evidentemente pessoas que depois a gente acompanha, mas é importante para nós também termos um processo prospectivo e o museu vá até a universidade. Eu penso que as escolas, universidades, as outras instituições vêm espontaneamente até o museu, pelo menos é o caso na Bélgica, mas nós não devemos esquecer que nós também temos o dever de ir até essas instituições e particularmente as universidades e escolas. Vou fazer mais uma pergunta e uma minha pergunta. Quais são as consequências do intenso progresso da globalização na identidade transmitida pelo produto?
É possível argumentar e dizer que a globalização não é um fenômeno tão novo assim. Quando você chega ao Rio, por exemplo, e você vê aquelas igrejas portuguesas barrocas, são muito parecidas com as mesmas que nós temos na Europa. Então a globalização talvez tenha acontecido aí num estágio mais precoce. Você vê também essas igrejas coloniais portuguesas em Goa, lá na Índia. As catedrais góticas foram basicamente construídas por homens, por artesãos que levavam suas habilidades para toda a parte da Europa. Então essa ideia de que nós passamos de um estado de identidade original, de habilidade original, digamos, indígena, que tenha sido completamente destruída por essa marcha de McDonald's e de Boeing, isso, gente, não é inteiramente preciso, não. Mas eu acho que o que aconteceu com tudo é que a velocidade da mudança realmente se acelerou enormemente e começa, portanto, a trazer efeitos os mais extraordinários e interessantes. Nós agora estamos numa situação tal em que você pode, por exemplo, comer a comida londrina praticamente em qualquer país do mundo, certamente modificada, claro, em função da exposição ao paladar britânico. E o mesmo fenômeno é observado no caso, por exemplo, de sushi aqui no Brasil. Eu acho que é plenamente possível que um fenômeno mundial coexista com um sentido bastante único e particular de lugar. Tem mais uma aqui antes da minha. Quais as principais dificuldades para ambos? Quais as principais dificuldades que vocês enfrentam em suas instituições de engajamento com o público, financeiras? Diga-nos também seus desafios, se tem desafios. Tem um problema que é realmente muito local e que é, como eu falei na introdução, é a descentralização com relação à capital de Bruxelas, que é 70 quilômetros. Para vocês pode parecer uma distância pequenininha, mas para um belga 70 quilômetros de carro é uma aventura. Então, a gente não é muito bem servido em termos de transporte coletivo. Isso, nós temos falta de público porque não conseguimos ainda colocar os meios para levá-los facilmente até o nosso museu. Será que a solução é realmente tornar o museu mais acessível em termos de transporte? Ou será que a gente tem que investir numa programação verdadeiramente singular, distinta das outras, do que se faz em Bruxelas e nas outras grandes cidades, como em Londres, no Design Museum, ou oferecer algo que seja único e singular, que não se vê em outro lugar? Esse é um verdadeiro desafio. E há cada vez mais de design, bienais, e isso é muito bom para o setor, mas é verdade que a gente aprenda a se diferenciar para continuar a interessar as pessoas. Olha, nós precisamos sempre caminhar com muito cuidado nessa direção para podermos realmente projetar aquilo no que nós acreditamos. Nós precisamos ter algumas feiras, exposições que vão atrair pessoas. Então, 900 pessoas por dia durante 3 meses compraram ingresso para ver uma exposição de sapato de Cristo. Então, na verdade, é uma tentação, né? Vamos fazer outra feira no ano que vem. Primeiro porque nós não somos um museu de calçados, né? E isso não é fácil. Então nós temos que criar essas coisas mais a longo prazo. Há algumas feiras que são mais objetivas, mais diretas, que é mais fácil atrair plateia. Nós temos um indivíduo mais famoso, mais vivo, a gente consegue mais facilmente atrair a mídia. O meu chefe de comunicação fala, olha, não faz feira sobre alguém que já morreu, não, é muito difícil. E também é muito difícil fazer uma feira na qual as pessoas entendem comunicação baseado em ideia, ao invés de ser uma comunicação monográfica, uma feira como o que está acontecendo agora sobre ficção científica. É uma ideia muito difícil de mostrar. Funciona e é ótimo e tudo, mas é difícil mostrar para o curador. A exposição ideal é aquela que muda a forma com a qual as pessoas veem alguma coisa, que não acontece com muita frequência. Para a gente só encerrar, então, vou fazer a minha pergunta para ambos. A gente vem fazendo um esforço aqui no Brasil, inclusive com o apoio do governo, para a divulgação do design brasileiro lá fora. Não só de trazer designers para conhecer o nosso trabalho e nossa cultura e empresários, assim como levar empresários, né, para nossos trabalhos, empresários de design, para mostrar os seus trabalhos lá fora. Isso vem sendo uma dinâmica nossa lá na associação e em conjunto com o governo. Então, eu gostaria de saber,
Você citou o design brasileiro, citou a Embraer. O que você teria a nos dizer sobre isso? Sobre a questão do design lá fora, suas impressões sobre essa questão do design brasileiro? Olha, de certa forma, nós poderíamos enxergar a situação do design e da arquitetura aqui no Brasil como um reflexo do que tem acontecido também muito na Itália, no sentido de que houve uma geração realmente notável, né, da década de 60, na década de 60. Esse pessoal viveu durante muito tempo e acabou por produzir uma sombra enorme nos demais designers italianos. Então você tem essa geração de Castigliones e Salsas, enfim, todos eles aí começaram a trabalhar e trabalharam até os 90 anos de idade. E é muito difícil agora alguém conseguir sair dessa sombra dessa geração. E que é coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Que do pessoal que construiu as cidades aqui, Brasília, né? Falando do Niemeyer mais especificamente. Agora, sei lá por qual é o motivo. Talvez isso seja uma coisa deliberada, e o Brasil nos fala muito a respeito dos irmãos Campana, mas não, por exemplo, a respeito do seu setor aeroespacial. Não sei se isso é intencional, mas é um setor líder em nível mundial. E eu acho que isso é uma coisa realmente fascinante, né? Num país onde você tem dois sistemas, duas abordagens tão diametralmente opostas. E eu acho que o desafio que todos nós enfrentamos é como fazer com que esses dois extremos do espectro consigam convergir. Eu pego. Existe na Bélgica também uma atenção particularmente sustentada pelo design modernista, em relação principalmente aos trabalhos dos antiquários nas galerias Epson Galerie, em Bruxelas, que acabou de produzir toda uma exposição em torno do desenho brasileiro, em torno de uma coleção italiana. Nós falamos de mundialização ainda há pouco, o design vintage modernista brasileiro, no qual está integrado também o trabalho de Ronaldo Fraga, que tem uma exposição aqui neste momento, e de Rodrigo Almeida, que não é conhecido na Bélgica, mas que, por intermediário de uma galeria, pôde ser apresentado à imprensa e terá um futuro depois nos museus e em outras exposições. É claro que falamos muito dos irmãos Campana. Existe um festival importante em Bruxelas, o Festival Eurotália. É preciso saber que no ano passado o país convidado foi o Brasil, e houve uma vaga brasileira na Bélgica no ano passado. Seria interessante fazer isso novamente, propor designers brasileiros, não apenas esse de Siemens, que pode ser também o dos Campana, mas eu não sei se vocês traduzem muito bem o design de peças únicas de discursos, que deve surfar nessa onda brasileira, que tem um lugar na Bélgica hoje para os produtos da indústria e os produtos de consumo, talvez brasileiros, produtos de artesanato também. Bom, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aos nossos palestrantes e chamar a Ana para finalizar aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da moderadora, a senhora Gisela Schutzinger, dos palestrantes Dejan Sudvik e Marie Pock. Muito obrigado. Antes de convidar a Ana para retornar ao palco, eu gostaria de convidar o senhor Agmar Campos, do SEBRAE, gerente da Unidade de Comércio, Serviços e Artesanato. Boa noite a todos. Eu queria dizer algumas palavras aqui de satisfação e de agradecimento. Satisfação por termos chegado ao término desse segundo dia com a sensação de dever cumprido. Eu acho que a nossa intenção, o nosso objetivo, de certa forma, ou melhor, em grande forma, foi cumprido, que era a nossa intenção de darmos sequência a um assunto da economia criativa e do designer, que são temas que nós estamos dedicando no SEBRAE há algum tempo. Acho que o nosso compromisso de disseminação de conhecimento foi cumprido, de certa forma, aqui, e a nossa intenção de darmos sequência a esse tema e buscando disseminar esse conhecimento e também para a gente angariar devotos, se podemos dizer assim,
e agregados, parceiros, pessoas como vocês que se interessam por esse tema, que vivem esse tema, que são os empreendedores criativos, para que façam parte desse nosso projeto, né, de economia criativa. O SEBRAE agora integra um movimento que já acontece há algum tempo, que a gente sabe, mas formalmente nós estamos aqui nos disponibilizando para que a gente também possa dar a nossa contribuição para esse tema que tanto nos interessa e tanto interessa a Minas e ao Brasil. Então, portanto, foi uma grande oportunidade e nós tivemos aqui também a grata satisfação de termos anunciado pelo nosso diretor que o SEBRAE também passa a integrar o circuito da Praça da Liberdade, agora com um espaço. Isso para nós é bastante significativo e acho que a partir daí a gente consegue consolidar um pouco a nossa estratégia de atuação na economia criativa. O SEBRAE também tem a satisfação de participar intensamente no trabalho de designer, né? Há poucos dias nós tivemos mais uma edição do Prêmio SEBRAE de Design, que também nos enche de satisfação e orgulho, e também com a participação de todos vocês. E agradecimento, que eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente, a todos vocês que dedicaram 2 dias para estarem aqui. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês também, que esse conhecimento que agora que nos foi trazido aqui também possa fazer parte de uma grande discussão e que a gente possa, a partir daqui, desenvolvermos outras iniciativas, outras parcerias, enfim, um discurso e uma prática também um pouco diferenciada que nos trouxe até aqui, que pode modificar um pouco a nossa trajetória. Queria agradecer os palestrantes que passaram por aqui, os moderadores, acho que foi bastante enriquecedor. Queria agradecer a Ana Carla, nossa curadora. Sem ela, acho que esse evento não teria esse mérito que nós todos tivemos. E agradecer principalmente 3 pessoas do SEBRAE que fizeram esse seminário acontecer: a Regina Faria, a Andréia Tristão e a Márcia Valéria. Sem elas, esse seminário não teria esse êxito. E também, por trás desse trabalho todo de SEBRAE, de instituição, nós tivemos várias pessoas que também nos ajudaram a chegar até aqui. Também queria um agradecimento para essas pessoas. Enfim, eu acho que é com muita satisfação que nós fizemos, e junto com vocês, esse seminário, e espero que possamos, daqui para frente, também promovermos outras discussões desse porte. O SEBRAE está à disposição. Precisamos ter parceiros, pessoas interessadas, profissionais, empreendedores, para que a gente possa construir eventos e também uma plataforma, iniciativas que possam fazer essa diferença. Então, muito obrigado a todos vocês. Espero vê-los em uma outra iniciativa, quem sabe o 2º Seminário Internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Agmar. Agora sim, eu convido para que possa retornar ao nosso palco a nossa curadora, Ana Carla Fonseca. Um momento triste. Bom, vamos lá. Foi dito aqui algumas vezes, inclusive pelo senhor Sudik, em sua palestra de encerramento aqui no nosso seminário, que há um certo receio com o uso excessivo do termo design. Eu confesso que eu tenho um grande receio com o uso excessivo do termo economia criativa, né? E falo isso como economista, como urbanista e como alguém que lida com isso há mais de 10 anos. O que nós acompanhamos hoje talvez seja uma nova discussão acerca do que é o papel da economia. A economia, para a surpresa de muitos calculos, surge da filosofia. E surge da filosofia moral, como se não bastasse uma outra filosofia, surge da filosofia moral, que é tão pouco associada ao que a economia hoje é vista como tendo seu objeto de trabalho, que são as finanças, investimento em bolsa, investimentos de modo geral, mas sempre ligado a dinheiro. A economia, claramente, é muito mais do que isso.
Economia surge justamente de um duelo moral entre como eu distribuo os recursos disponíveis hoje numa nação, isso há séculos, né? Eu distribuo de uma forma mais justa, mais equânime entre todos, ou eu privilegio aqueles que de fato estão conseguindo entregar mais, que estão batalhando mais, que estão devolvendo mais. Se nós colocássemos isso numa escala hoje bastante diluída, de esquerda e de direita, muito associada a duas posições ideológicas, de uma visão esquerdista em que todos têm direito a tudo, porque todos, afinal de contas, pertencem a uma determinada sociedade, e uma visão, digamos, de direita, que diria, não, mas tem gente que está conseguindo fazer mais, produzir melhor, e, portanto, deixemos, de uma certa forma, ao mercado também a sua participação de reconhecimento nessas entregas. Me parece que nenhum dos dois extremos é muito justo, inclusive porque, no extremo, que seria da esquerda, de proposta justiça, a gente acaba penalizando quem devolve mais. E, no extremo, que se pauta simplesmente pelo mercado, obviamente, é uma grande exclusão. Me parece, pelo menos essa é a minha ilusão, se não a minha esperança, que nós estamos tentando chegar a um ponto dentro dessa escala em que as coisas, longe de ficarem diluídas, na verdade, estão buscando uma terceira margem do rio. E essa terceira margem do rio me parece também que dialoga profundamente com as ideias que foram propostas, nesse mundo que é tão efervescente de ideias, mas que talvez esteja buscando ideais. E esses ideais de sustentabilidade, de inclusão, de novas propostas de olhar sobre o mundo. Então, para mim, e essa foi a pauta justamente do seminário, o que nós buscamos nessa convergência entre economia criativa e design é muito mais do que o reconhecimento do design como uma indústria criativa, que obviamente o é e de forma transversal a todas as outras, mas essa convergência, essa confluência da busca de novos olhares, e aqui gostaria somente de ressaltar algumas palavras que vêm sendo ditas desde ontem e que foram repetidas recorrentemente, como humildade, como talento, como dedicação, frescor de olhar, aprender de tudo e de todos, colaboração, sustentabilidade, inclusão, identidade. São questões que permeiam, creio que, todas as nossas discussões, independentemente da formação e das ambições individuais de cada um. Mas é o reconhecimento cada vez maior dessa necessidade de que tenhamos olhares compartilhados sobre a economia, sobre a sociedade, sobre o espaço urbano. E é por isso que a gente começou esse seminário falando sobre design como poesia universal e o encerrou com a formação de um novo olhar para o design, que esse olhar compartilhado, creio que nós todos tivemos o privilégio de expandir pela participação desses nossos 9 brilhantes palestrantes, dos 4 generosos moderadores que conosco estiveram. Então, espero que todos nós tenhamos esse nosso ângulo de horizonte bastante ampliado e que deixemos este recinto inspirados com tudo que ouvimos, com tudo que vimos, desejando esses bons ventos à Casa da Economia Criativa. Obrigada pela presença de todos. O Sebrae Minas agradece o apoio do Reino dos Países Baixos, do British Council, do Circuito Cultural Arte e Conhecimento, por meio da Secretaria de Cultura do Governo de Minas Gerais. Agradecemos ainda a parceria das lojas Opa e Marie Camille. Aos amigos da web, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente noite e até uma próxima oportunidade, quem sabe, no 2º Seminário Internacional de Economia Criativa e Design do Sebrae Minas. Muito obrigado e até a próxima.